Então, boa noite, professora. Deixa eu ver aqui. Tá. Boa noite, professora. Tive uns probleminhas técnicos aqui. Estou fazendo de noite porque não houve tempo hábil aí. O professor e diretor do setor Palotina, Luiz Beninca, pediu uma nova, uma nova instalação da Sanepar. Então está bem corrido o trabalho. Tem um cliente sexta-feira para atender, vai pagar 15 mil reais. Então, também, né? Esse daí é um cliente da minha empresa. Cliente de Jundiaí, CCR Rodovias. Tem um monte de. Tem provas. Eu tive provas essa semana, não deu tempo. Época de prova, então eu faço tudo ao mesmo tempo. Fica complicado de atender, mas vamos tocando. Tá, compartilhar tela. Janela, vou dar um play aqui, dar um play. Tá bom. Então, tá. A gente vai começar falando sobre Navier-Stokes. Vamos fazer um brainstorm aí sobre alguns tópicos que eu selecionei que eu acho que podem ser interessantes como ideias que a gente pode trabalhar em cima, né? Essa imagem aí é uma imagem do vídeo do True Blue One Brown, de um dos vídeos de álgebra linear dele. Muito, muito belo, né? Muito, muito interessante essa imagem. E eu gosto muito dos conteúdos do True Blue One Brown. Então, vamos prosseguir. Então, a gente vai falar sobre Navier-Stokes, teorema das quatro cores, que eu acho que é o assunto mais fácil aí. Predição de variantes infecciosas pela estabilidade da molécula e modelar o tempo de isotropicidade como uma nova grandeza física derivada. Isso aqui pode estar até meio junto ali com Navier-Stokes, não exatamente, mas perto, né? Mais relacionado. Devia ter colocado como número 2. Então, a equação de Navier-Stokes a gente tem aí para fluxo turbulento, né, com todas as suas parcialidades aí, a equação completona, né? E aqui ela está na sua forma menor, né, mais resumida, e que eu acho que talvez até seja mais usado assim, né? Então, vamos lá, o que, que ela considera ali? Ó, a gradiente de pressão, forças gravitacionais, etc., que agem sobre o fluido, viscosidade, então ela tem ali direção também, naquele convectivo, né, lá embaixo, uma derivada com relação ao tempo, então assim, aquele V divergente, V vai acabar sendo uma aceleração, né, que é um V ao quadrado, né, enfim. Você tem aí uma série de coisas que a equação de Navier-Stokes considera. Então, uma coisa importante que não está na equação de Navier-Stokes, mas que ela é muito importante, é a geometria. A geometria ela é de suma importância na solução de problemas de escoamento. Por quê? Porque ela é, na verdade, quem vai determinar, muitas vezes, as condições de contorno, a camada limite,
né? Então, não quer dizer que só a geometria define camada limite. Você pode ter camada limite dentro do próprio fluido, se é um fluido, por exemplo, como falar? Um escoamento, não é escoamento múltiplo que fala, enfim, é um escoamento multifásico, né? Enfim, aí você pode ter camadas limite. Se você fizer um corte, um corte que permita ter uma visualização interna de uma tubulação qualquer, você vai ter linhas de fluxo, né? E essas linhas de fluxo, elas vão demonstrar ali, vão ser a camada limite de um fluido qualquer, mesmo que seja um fluido, um único fluido, por exemplo, uma água, né? Por quê? Porque a gente pode, eu consigo pegar a canetinha, uma caneta, né? Então, supondo que a gente tivesse aqui uma tubulação, né? Então você vai ter gradientes aqui, né? Seja de pressão, de velocidade, de... Desculpa a minha seta, tá? E isso em 2D, ó, é claro que fica mais simples, né? Quem sou eu para querer ensinar alguma coisa para você, né, professora? Pelo amor de Deus. Mas é claro que com as isolinhas fica mais fácil de você ter uma visualização da pressão, das velocidades, né? E até, por exemplo, gradientes de temperatura, que eu vou falar depois, mas que também podem influenciar, né, num escoamento turbulento, né? Porque pode estar em equilíbrio de temperatura, mas pode não estar, entendeu? E eu creio que isso vai influenciar sim, nem que um pouquinho numa pressão diferencial, né? Porque um fluido mais aquecido, ele pode ter uma expansão, né? Ele vai ter uma dilatação, né? Então, eu creio que essas coisas fazem sentido, entretanto, elas não são consideradas na equação de Navier-Stokes. Então, o que o pessoal provavelmente deve fazer? Imagino que eles vão acoplando as coisas, as equações, de continuidade, né? Ali já está no Navier-Stokes ali, mas vão acoplando, sei lá, velocidade média da molécula, né? Não sei, imagino que as pessoas deem algum jeito de sintetizar e acoplar na forma, seja na forma de um sistema de equações, seja que forma for, para até a própria geometria, por exemplo, por que não? Para você ter uma modelagem matemática que expresse mais corretamente o problema, né? Imagino eu. É que eu desenhando no Paint ou no Paint, né? Tanto faz. E, eu acabo falando sem, ah, sem ser em inglês mesmo, porque né, às vezes eu acho muito extravagante. Então a gente tem aí, supondo que esses números fossem pressões. Então a gente pode desenhar isolinhas aqui, né? Ó. A gente pode desenhar isolinhas no 9, isolinhas no 8, isolinhas no 7, no 6, no 5, no 4, no 3, no 2. Que essas isolinhas demonstram? Poderia ser isolinhas que retratam temperatura, pressão, velocidade, seja o que for, né? Mas a isolinha, ela vai nos dizer, né, que naqueles pontos o comportamento do fluido é igual, não é? Naqueles pontos você tem o mesmo, a mesma grandeza, né? E aí, por exemplo,
Entre o valor 2 e o 3, o 4, o 5, eu posso dizer sim, que eu tenho uma camada limite. Claro que não é uma camada limite óbvia, como, por exemplo, seria se fosse uma interface, sei lá, atmosfera-solo, né? Qual que é a camada limite do solo? É a atmosfera. Qual que é a camada limite da atmosfera? É o solo, são os oceanos, etc. Isso tratando da meteorologia, né? Mas se eu estou dentro ali, se eu estou falando de um fluido dentro de uma tubulação, sim, eu vou ter a camada limite e a tubulação, né? Condições de contorno, etc. Mas eu posso ter diferenças de pressão, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um escoamento sobre uma superfície anisotrópica. O que é uma superfície anisotrópica? Aquela que, você sendo matemático, você pode falar até melhor que eu, que é uma superfície irregular, né? Por exemplo, o chão, um azulejo, ele pode parecer liso para a gente, mas a gente sabe que ele tem ranhuras, ele tem entradas ali, ele tem micro relevos ali, que são que vão determinar a anisotropia, né, daquela geometria, que representa aí o chão, o solo, uma tubulação, né? Inclusive, a anisotropia ela está, de certa forma, conectada a coeficiente de atrito, né? Mas beleza, vamos voltar aqui para. Então, eu considero, posso estar enganado, mas na minha opinião, eu considero que sim, a gente pode ter. A gente pode ter camadas limite dentro do próprio fluido, porque você vai ter pressões diferentes, velocidades diferentes, temperaturas diferentes, etc, etc. Momento diferente, né? Porque você está transferindo quantidade de movimento também. Então, aonde os valores são iguais, são as regiões iguais. E aonde as regiões, aonde o valor muda, é uma mini camada limite aí. Vamos pensar dessa forma. Vamos abrir a mente, né? Então, supondo que seja, que eu não esteja falando uma groselha animal. Então, se eu conseguir tratar os meus fluidos na forma de matriz e analisar as camadas limite, se eu puder analisar como essas camadas limite interagem, né, sem necessariamente, obrigatoriamente usar Navier-Stokes, será que isso não traria algum ganho de simplicidade? Por quê? Porque, de repente, a equação de Navier-Stokes jamais poderá ser completa. Já pensou que ela nunca será completa? Já pensou nessa possibilidade? Por quê? Porque Navier-Stokes, o fato de não ter considerado a geometria na própria equação, e nem temperatura, né, faz com que, por natureza, você não consiga fazer uma solução universal, que é o problema do milênio. Qual que é o problema do milênio lá do Instituto Clay, né, de matemática? O problema do milênio da equação de Navier-Stokes é que você precisa criar uma solução generalista que sirva para todas as situações. E quem resolver isso vai ganhar US$ 1 milhão e ficar eternizado na matemática. Claro que sendo nem sou um agrônomo ainda, mas estou perto, né? Mas sendo um cara que só tem interesse, na verdade, curioso, né? Um interesse mais de curiosidade e de diversão, né? De ficar imaginando essas coisas do que de
a preocupação de ser rigoroso com a matemática. Por isso eu acho que a imaginação voa, né? Na imaginação tudo é possível. Então, enfim. Eu acho que, de repente, Navier-Stokes jamais vai ser concluído, jamais vai ser completo. Então, a gente pode tentar outras abordagens que não Navier-Stokes também, que, que, que consigam modelar fluidos e, quem sabe, até de uma forma universal, uma forma genérica ou generalista, não sei. E aí, de que formas a gente poderia? Por exemplo, velocidade da molécula. Aqui eu estava falando, estava fazendo, dando monitoria da disciplina de meteorologia, né? Aqui eu estava falando sobre atmosfera, nesse caso. Mas, enfim, isso serve, por que não, para Navier-Stokes? Porque a velocidade da molécula, ela pode sim interferir no fluxo de calor, concorda? O fluxo, o que é o calor? Né? Temperatura, senão a, a aceleração média, né? Velocidade média ali, né? Enfim. Então, o fluxo de calor ele pode influenciar na expansão, embora, sim, um líquido, a gente chama ele de fluido incompressível, né? Mas mesmo assim, ele ainda tem, mesmo que diminuta, uma. Ele não é realmente incompressível. Ele não comprime como um gás, mas ele ainda comprime. Ele tem um movimento ali, uma certa, talvez eu use uma palavra extremamente errada, uma elasticidade. Né? Ele existe, sim. E além disso, o fato de você ter essa pequena distorção na, na compressão, no volume, né? Por mais desprezível, por menor que seja, por que não? Isso não pode influenciar um fluxo? Eu creio que pode. Por exemplo, um dos problemas da engenharia que existe é qual? Cavitação. Uma bomba de água, você tem a cavitação, que é quando você tem um gradiente de pressão sobre as pás da bomba, e esse gradiente de pressão ele faz com que você tenha algumas moléculas ali na camada limite, vamos dizer assim, na pá, algumas moléculas de água que se debruçam sobre a pá da bomba, que estão na forma gasosa. E olha só, a água entrou de forma completamente líquida. A água entrou em estado líquido na bomba. Mas, por causa desse gradiente de pressão, e pela própria força, né, que a bomba exerce sobre a água, várias a força ali de cisalhamento e compressão e etc, né? Você tem um gradiente de pressão que causa que algumas moléculas ali estejam em estado gasoso e elas começam a perfurar e esburacar as lâminas da bomba. E aí, com o passar do tempo, as lâminas da bomba elas perdem eficiência e a bomba não consegue mais bombear. Por quê? Porque você tem um sopro ali, não uma perfuração, você começa a ter perfurações. Então, isso é um problema de engenharia conhecido e que eu acredito que sim, isso também tem a ver com Navier-Stokes. Acho que sim, acho que a diferença de temperatura pode levar a uma diferença num gradiente de pressão, não sei, e até trocar estado físico ali, né? Em algumas moléculas vão estar no estado gasoso, outras no estado líquido e todas dentro
da mesma geometria, do mesmo volume, né? Então, assim, eu acho que pensar exclusivamente na Navier-Stokes da forma como está, de repente nem é a solução. Pode existir uma outra solução criativa, uma solução que não necessariamente passa por uma matemática super mega power hardcore, tá? Enfim, aí é um, um terreno, né? Uma superfície anisotrópica, né? Peguei um vídeo para fazer isso, essa superfície anisotrópica, né? E aí, que forma que a gente poderia trabalhar na Navier-Stokes, ou não na Navier-Stokes, vamos ignorar a Navier-Stokes por um segundo. De que forma a gente poderia trabalhar os fluidos? Na forma de tensores, né? As forças que estão sendo exercidas ali, a pressão, não sei, sobre as superfícies, né? Sobre as superfícies, sobre as moléculas, né? Se a gente pensar em termos de lâminas, se a gente imaginasse umas superfícies internas naquele escoamento, ou seja, quais superfícies? As isolinhas que a gente viu lá atrás, aquelas isolinhas a gente pode imaginar como superfícies, como geometrias únicas, que interagem com as geometrias vizinhas. E a gente poderia imaginar tensores ali. Ou a gente poderia girar as moléculas de água usando quaternions, né? Ou a gente poderia mapear esses quaternions para um espaço bidimensional e fazer toda esse tratamento na forma bidimensional para simplificar, né, as isolinhas. Fazer sistemas de funções, matrizes, etc, etc, etc. Várias maneiras para tentar descrever a mesma coisa, né? Ou até descrever a mesma coisa, né, de várias maneiras. E olha que o que eu falei não é equivalente, né? Mas beleza. Se eu for semanticamente ali rigoroso, né? Mas tudo bem. Então, eu acho que dá para exercitar aí criatividade, né? Embora nem sempre a criatividade esteja magicamente rigorosa, matematicamente, magicamente é ótimo, matematicamente rigorosa, matematicamente correta, né? Tá bom? Então, vamos pensar no que a gente poderia se divertir aí. Teorema das quatro cores. O teorema das quatro cores diz que se a gente pegar um mapa, a gente consegue preencher o mapa com quatro cores, de modo que uma cor jamais seja vizinha de si mesma. Mas por que isso é útil? Na agronomia, existe um problema que são as pragas, que são basicamente insetos, nematóides, são os animais, e as doenças. E o que a agronomia, uma das coisas que a agronomia faz para resolver problema de pragas, doenças, é rotação de cultura, porque os insetos têm preferências por plantas diferentes. Então, se você rotacionar, se você trocar a cada safra, você troca a cultura, aquela doença ou aquele inseto, ele não se manifesta, porque as doenças elas são mais ou menos específicas. Existem doenças sim que atacam várias espécies, várias famílias de plantas, etc. Existem. Mas a rotação de cultura, no geral, ela é muito benéfica. De N formas, no solo, as plantas têm exportação de nutrientes diferentes, né? Então elas vão modificar a física do solo, subsuperficial do solo de forma diferente, elas vão fornecer nutrientes, interagir de forma diferente com
com os micro-organismos, né? Elas vão pegar doenças diferentes. Então, se você pegar uma doença já no fim da safra, às vezes não te causa nenhum problema. Se você faz, às vezes, uma rotação de cultura, às vezes você não pega doença. Então, assim, a rotação de cultura, ela tem tudo a ver com o teorema das quatro cores. Se você rotacionar, por exemplo, vamos supor que o laranja fosse soja, o verde milho, o roxo sorgo e o azul, sei lá, milheto. Então você poderia ficar numa propriedade com uma cultura, noutra propriedade com outra cultura, e assim por diante. Você ia girando, né? Você ia girando isso de forma que espacialmente as doenças elas não vão se manifestar. Por quê? Porque você tem três tipos básicos de doença. Uma é linear, A mais BX, né? Então, essa é a doença linear, doença tipo 1. Você tem a doença exponencial. E isso eu estou falando porque na disciplina de patologia a professora não sabia, mas aí eu catei e expliquei para ela. Comportamento, existe essa noção, mas não existe um modelo matemático. E eu acabei modelando para a professora só de forma lúdica, né? Numa forma assim, como uma forma de expressar mesmo o que ela tinha falado. E a doença tipo 3, que ela é espacial, né? Espaço-temporal. Então a gente tem del X, né? Sobre. Na verdade, isso está errado, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Uma. Tá. Na verdade, esse del é o contrário, né? O 6. Eu fiz um 6 aqui, né? Mas beleza. Del X, del T. Mais del Y, del T. Mais del Z, del T. Então, assim, pode ser uma modelagem, pode ser que seja bem porca, tá? Mas é só para exemplificar que as doenças elas têm comportamentos matemáticos, tá? Doença tipo 1 linear, doença tipo 2 o desenvolvimento é exponencial, e doença tipo 3 ela se espalha de forma espaço-temporal porque ela cicla, ela tem vários ciclos num ciclo da planta. Então, enfim. E a rotação de cultura, né, se aqui fosse milho, aqui soja, aqui sorgo, e aqui milheto, e você fosse alternando, né, entre eles a cada safra, você preveniria um monte de doenças. E aí entra o teorema das quatro cores, né? Que aí eu modelei da seguinte maneira, ó.
XI é diferente de XJ para todo I e para todo J adjacente. XI diferente de XJ para I e J, onde I é a propriedade doente e J é a propriedade limpa. Não sei se você consegue compreender, né? O que eu imagino que sim, mas assim, pode ser que eu tenha me enganado aí, feito uma baita confusão matemática, tá? Porque eu entendo que o fato de eu não ser matemático pode ser uma. Posso estar falando coisas absurdamente ridículas, né? E aí vou virar um meme, né? Vou virar um meme para os matemáticos, mas beleza. Não ligo, eu não tenho muito senso de ridículo. Tá bom, vamos para o próximo. Predição de variantes infecciosas, né? Supondo aí, supondo que a gente tenha um vírus, né? Vamos pensar um Covid aí qualquer, um vírus qualquer. A fita de DNA ela é baseada em pares de base, porque você tem as bases nitrogenadas, a TCG. E elas estão em pares, né? O A casa com T, o C casa com G e assim por diante. Supondo uma fita de DNA com tamanho de 2.100 pares de base, que é mais ou menos o tamanho de vírus. Vírus é bem pequeno, pares de base, enquanto o ser humano tem 3 GB de pares de base, uma planta tem 80 milhões de pares de base, um vírus tem por volta disso, 2.000, 5.000, 8.000 nos vírus mais complexos. Né? Mas ainda assim estão mais para baixo, assim, né? 2, 3 mil. Então, falar num vírus de 2.100 pares de base não é absurdo. E num vírus de 2.100 pares de base, é óbvio que nem toda a fita do DNA ela é infecciosa. A fita do DNA ela vai expressar proteínas, né? Cada conjunto de três bases expressa uma proteína. E aí, é óbvio que numa fita de DNA inteira, você vai ter cada proteína montando coisas diferentes. A proteína é o cavalo de trabalho, é o workhorse, né? Ela é o peão de obra dos organismos, né? Então, ela é o tijolinho também, pode ser feito assim, pode ser falado assim, dessa forma. Mas, então, a fita de DNA não é toda infecciosa. Existem pedaços, ou um pedaço da fita, que geralmente é um pedaço da fita, que é responsável pela infecção. Nesse pedaço da fita, vamos supor que a fita fosse desse tamanho. O nosso pedacinho infeccioso fosse esse pedacinho aqui, ó. Se a gente, nesse pedacinho infeccioso, supondo que tenha 21 pares de base, vai expressar 20, se a cada 3 pares de base expressa uma proteína, 21 pares de base vai expressar 7 proteínas. Então, a gente conseguiria determinar todas as proteínas, todas as combinações possíveis de proteína, só que com um viés muito importante, a estabilidade da molécula. Por quê? Não é porque aquela proteína pode existir, assim, tipo, na nossa mente, que ela vai existir quimicamente. Por quê? Porque o mais importante é a estabilidade da molécula. Se a molécula da fita de DNA não for estável, a fita de DNA vai se deteriorar sozinha e aí ela não vai se sustentar. E se essa fita de DNA não se sustenta, isso significa o quê? Que aquela variante, aquela combinação de proteínas ou de bases nitrogenadas, ela não é possível. Ou seja, aquela variante jamais vai existir na face da Terra. Então, o que isso significa? Isso significa que a gente consegue predizer
antecipadamente todas as variantes possíveis. Todas as variantes possíveis de existirem na face da Terra. Entende o quão inovador isso é? Isso aí é coisa de capa da Nature, cara. Entendeu? Agora, por que que... Será? Pode ser que já tenham pensado nisso. Eu não achei, tá? Mas, enfim. E aí a estabilidade da molécula depende do quê? Energia livre de Gibbs. Né? Não só, né? Por exemplo, também a estabilidade diferencial. Por quê? Porque a fita, cada base nitrogenada, ela tem uma estabilidade, né? Cada par de base. Um é mais estável que o outro. Então, a estabilidade, ela é diferencial ao longo da fita. Entende? Então, tem N fatores que vão contribuir para uma fita mais ou menos estável. Conhecendo esses fatores, a gente pode brincar de, de colocar combinações de proteínas ou de bases nitrogenadas, é que de proteína a gente reduz por 3, né? Se a gente for combinar todas as bases nitrogenadas, a gente vai calcular o triplo. Se a gente calcular só as proteínas, a gente vai calcular 3 vezes menos. Porque 3 bases nitrogenadas formam uma proteína. Aliás, proteína, estou falando toda hora proteína, está errado. É aminoácido, tá? Toda hora que eu falei proteína, você pensa aminoácido, tá? Falei errado. Enfim. Então, se a gente puder fazer todas as combinações possíveis, né? Cada espacinho pode ter uma de 4 letras possíveis, mas são possíveis 4 letras em 21 espaços, certo? Que eu, que eu disse aqui que são 21 pares de base. Mas, quando se trata de aminoácido, não é proteína, você vai ter 7 aminoácidos, certo? Aqui você teria, são 20 aminoácidos possíveis. Então, você vai ter 20 aminoácidos para 7 posições, ou 4 bases nitrogenadas para 21 posições. Então, um vai ser mais fácil de calcular. E aí a gente consegue determinar a estabilidade da fita. Sabendo se a fita não é estável, aquela variante viral, por exemplo, vamos supor que fosse alfa, beta, ômega, delta da COVID, você conseguiria saber predizer todas as variantes possíveis de existirem, inclusive as variantes que podem vir a infectar, ser mais infecciosas ou não. Porque você vai conhecer as propriedades físico-químicas daquela fita, né? Mas isso é uma ambição aí. Ah, tá. E tem o tempo de isotropicidade. O que é o tempo de isotropicidade? O tempo de isotropicidade, eu estava fazendo curvas de nível para a UFPR. Ali num terreno ao lado da UFPR, eu estava fazendo as curvas de nível. Quando eu cheguei num problema, ah, o modelo descrito pela literatura não correspondia às velocidades que o escoamento superficial da água estava alcançando. E eu percebi que isso era por causa
do terreno anisotrópico, é óbvio. Você tem a anisotropia, vamos pensar que isso aqui é o... E a água vai entrar e preencher as geometrias aqui, as cavidades. Enquanto ela está preenchendo as cavidades, o escoamento vai ser turbulento. Concorda? Porque ela vai bater aqui e vai fazer as turbulências aqui, ao longo da geometria, da camada limite. Porém, a partir do momento que a água preencheu, ela vai subindo, 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 preencheu todas as cavidades. Agora ela parou de escoar sobre as próprias cavidades. Certo? Agora a água está escoando sobre si mesma. Quando a água está escoando sobre si mesma, o escoamento vai se tornando cada vez mais laminar. Então você vai ter um gradiente que vai de turbulento, na parte mais próxima à fronteira aqui, a geometria, até pela própria coeficiente de atrito, pela geometria e tal. Mas conforme ela vai subindo, ocupando toda a geometria, para cima aqui, a água vai escoar sobre si mesma. E aí o escoamento é laminar. E aí o que acontece? O escoamento é laminar, a velocidade aumenta. É mais rápido do que o escoamento turbulento. Então, os modelos matemáticos de Azevedo Neto, que é um cara pica aí das galáxias do Brasil, ele não compreende essa questão de modelagem. E aí, quando eu fui aplicar Azevedo Neto sobre as curvas de nível da UFPR, não tinha correspondência, não fazia sentido. Inclusive, as curvas de nível quebraram, porque provavelmente Azevedo Neto está errado. Pode achar um sacrilégio dizer que o Azevedo Neto está errado, porque o cara é o pica das galáxias, na face da Terra aqui no Brasil. Mas, se você for medir a velocidade da água, você vai ver que, se você tentar derivar por Azevedo Neto, você não vai conseguir. Você vai ter um modelo totalmente errado. E isso está conectado, de certa forma, com a Navier-Stokes. Inclusive, foi o tempo de isotropicidade, o tempo que leva para a água preencher esse espaço e ele sair de um comportamento turbulento para um comportamento laminar, que foi o que me levou a querer pensar sobre Navier-Stokes. Eu fiquei observando o comportamento da água no solo, no escoamento superficial. Aí eu falei, pô, isso não está modelado. Será que o tempo de isotropicidade, e olha que o tempo de isotropicidade não é fluxo volumétrico, não é fluxo volumétrico. O tempo de isotropicidade tem relação com o fluxo volumétrico, mas não é o fluxo volumétrico. Tem relação com o coeficiente de atrito, mas não é o coeficiente de atrito. O tempo que leva para que a água saia de um comportamento turbulento para um comportamento laminar. Isso tem a ver com a geometria, tem a ver com o coeficiente de atrito, tem a ver com o fluxo volumétrico. Mas essas coisas isoladamente não respondem à mecânica de fluidos ali. Então, acho que é uma coisa para se pensar. Modelar uma nova grandeza física, faz o experimento, pega os resultados, modelagem matemática, compara, fala, ó, isso está real. A gente tem uma grandeza. Joga para o ventilador, aí todo mundo fala, nossa, os caras pegaram, desenvolveram uma nova grandeza física derivada. Né? Enfim, é isso que eu queria falar. Talvez eu esteja falando grandes diarreias mentais aí, mas tá bom, né?
Beleza? Um abraço aí, prof. Desculpa a demora. Estou extremamente corrido e eu tenho que atender um cliente que vai pagar 15 mil para eu ir lá um dia em Jundiaí, a CCR, a concessionária, né, de rodovias, mas ela não tem só rodovia, ela tem aeroporto também. E lá na CCR eu vou falar de índices ambientais, né, a parte ambiental. Né, o agrônomo pode trabalhar com a parte ambiental também. Então, assim, eu sou curioso, eu gosto de tudo. Não tem. Ai, eu não gosto da parte laboratório de química, acho horrível. Laboratório de biológicas também, porque é demorado, os experimentos são demorados. Matemática é mais rápido. Depois que você tem um modelo, você programou, aperta Enter, o resultado sai. Tudo bem, as contas mais simples. Se um modelo mais complexo, vai precisar de um supercomputador. Mas é mais rápido. Você altera ali rapidamente, você não tem que ficar esperando um mês, uma semana, o micro-organismo crescer, não tem que lavar louça, no caso da química, né? Mas enfim. E experimentos físicos também, geralmente são mais rápidos também. Mas eu gosto de tudo. E o que vier, eu não entendo nada. Mas eu gosto de tudo, não entendo nada e estou à disposição para traçar tudo, assim, tipo, vou buscar o conhecimento. Eu quero, na verdade, minha preocupação é mais aprender. Porque enquanto eu estou usando, eu estou aprendendo. Na universidade, eu sinto que o grande problema do ensino é o carrinho da montanha-russa. A universidade é um carrinho de montanha-russa. Ele faz aquele percurso. Aí você vai, sobe e vai, e dá a volta, e vai, sobe. Então você está no carrinho de montanha-russa, o carrinho não sai do percurso. É péssimo. Por quê? Porque você não explora mais nada, você fica limitado. E eu não gosto de ser limitado, eu gosto de saber um pouco de cada coisa e conectar os assuntos. Como você vai conectar os assuntos se você está limitado? Então, acho que um carrinho de montanha-russa, por mais emocionante que seja, não é tão estimulante para mim. Mas é isso. Um abraço, prof. Tudo de bom aí, melhoras. E bora para cima. Espero que você consiga ver esse vídeo para a gente fazer a reunião de amanhã. É isso aí.